Boa tarde. Eu me recordo quando o IFL aqui do Estado participou ano passado, em novembro, do Fórum Liberdade e Democracia, organizado pelo IFL, nossos amigos que vieram aqui também nos prestigiar, lá de São Paulo. E eu fiquei extremamente encantado pelo fórum, e eu me perguntava se a gente podia chegar perto da excelência e da magnitude daquele evento. Olha, eu acho que 700 pessoas inscritas e que hoje lotam esse auditório nos mostram que a gente fez jus ao nome da instituição. Então, eu queria pedir uma salva de palmas mais uma vez por todos nós que estamos aqui hoje. Isso só mostra que não só Florianópolis, como todo o nosso estado, tem na sua veia empreendedorismo e a luta pela liberdade. Afinal, o que limita nossas ideias? Essa é a pergunta que fica no ar para a abertura desse painel. O empresário Ricardo Sonderman, em evento promovido por este instituto no ano passado, bem lembrou que o brasileiro é empreendedor, mas não à mesma altura um inovador, conforme mostram os números. Talvez isso nos ajude a explicar por que o Brasil mantém a média de produtividade estagnada há pelo menos 30 anos. Algumas pessoas falam que isso se deve à baixa qualidade da educação brasileira. Bom, não posso deixar de concordar com isso, mas quanto à principal causa que leva à ausência de inovação, eu fico com a opinião de Roberto Ellerby, professor da UNB, que diz que o péssimo ambiente de negócios é condição sine qua non para sermos menos inovadores e, por fim, menos produtivos. Fica aquele clichê. Se Bill Gates tivesse nascido no Brasil, ele teria feito o que fez? Ou acabaria vendendo CD pirata na esquina da rua? Brasil, o país em que o Estado mais rouba seu tempo para calcular impostos, fora a quantidade deles. Toda a burocracia, rent-seeking, já que o Estado mantém sua gigante máquina atuando ou regulando todos os setores imagináveis da economia. Qual a distorção no arranjo de incentivos que tais fatores não causam? Uma boa ideia não sai do papel se não houver um ambiente de negócios decente. Bom, para tratar desse tema contundente, é com alegria e satisfação que chamo aqui para mediar o painel o empresário Joseph Tepperman, padrinho do IFL, sócio fundador da INIT, consultoria que oferece serviços de Executive Search, governança corporativa, desenvolvimento organizacional, coach e desenvolvimento de líderes. Bem-vindo, Joseph. Para compor o painel, também chamo com muito prazer Manuel Lemos, sócio da Redpoint Ventures, ex-CDO do Grupo Abril. E para finalizar esse time de peso, chamo também Luiz Serafim, líder de marketing da 3M Brasil e autor de O Poder da Inovação. Muito obrigado a vocês. Pode começar, Luiz. Manda bala. Tá bom. Olá, pessoal. Boa tarde. Super prazer participar de um fórum. Eu participo de muitos eventos sobre inovação e empreendedorismo, mas com esse guarda-chuva, com esse tema inspirador e humano de liberdade e democracia, não é todo dia, né? Então isso amplificou o meu entusiasmo de estar com vocês para falar e começar esse bloco de pensar e inovar, né? Eu sou apaixonado por inovação e criatividade desde pequeno. Eu acho como vocês, inconscientemente, né? A gente não tem essa reflexão lá aos 7 anos. Mas se eu for lá no tempo, vou me lembrar de algumas situações em que eu brincava com imaginação, criava minhas próprias regras, alterava regras de jogos. Encontrei um piano lá na minha sala, fui lá autodidata, aprendi a tocar e comecei a compor coisas. Escrevia textos, escrevi um livro, estou escrevendo outro, escrevia poesia. Fui estudar numa escola de artes, né? Comunicações e artes, encontrei um monte de gente talentosa, criativa, empreendedora, montamos uma empresa júnior na época na USP. Não à toa fui parar na 3M, né? Que é uma empresa que hoje é uma referência de empresa, de cultura que favorece ao intraempreendedorismo, né? A inovação. Estou lá há mais de 20 anos, embora não pareça, imagina. Mas enfim, estou lá um tempão, desde a queda da Bastilha, brinco, né? Mas, bom. Nessa experiência que eu contei um pouco para vocês, eu aprendi algumas coisas, né? Então, sobre criatividade, o que eu vejo, né? Criatividade e empreendedorismo. Tem sempre um fator que é o humano, absolutamente humano,
As pessoas chamam muito de questão de propósito, né? De causa, de interesse por um universo, que faz com que a gente se debruce e mergulhe naquele universo e aquilo se transforma em um objeto de paixão e a gente, aí é que os modos cognitivos, nossos radares começam a captar, associar ideias, ver o que está acontecendo, atenção seletiva, você olha tudo que está... É assim que funciona, né? Eu gosto de colecionar histórias, as minhas e de várias pessoas. A gente pode lembrar de um Einstein, por exemplo, né, escrevendo a carta ao filho, quando o filho tinha lá 11 anos, falando, pô, a coisa mais mágica que tem quando você está absorvido por tal assunto, que você esquece de almoçar, de tomar banho. Acho que essa imagem que a gente tem lá do Einstein, que é verdade. Santos Dumont, na autobiografia dele, o pai e o irmão iam negociar café, ele achava uma chatice, e aí ele ficava na fazenda olhando as locomotivas, os motores, a engenharia, tudo que fez ele ser um pioneiro, né, da indústria aeroespacial. Podemos puxar para a economia criativa, né? A gente vai ter lá Glória Coelho, que eu a conheci pessoalmente, participou de um projeto nosso, fashionista, costureira, não sei como vocês preferem chamá-la, péssima aluna quando criança e quando mais adolescente o pai mudou ela de escola para uma escola que tinha assuntos como filosofia, design, arquitetura. E aí ela encontrou uma razão, virou uma das melhores alunas, começou a empreender, fazer camisetas, vender na faculdade, virou 4 décadas de ser um ícone da costura, né, brasileira, da moda brasileira. Facundo Guerra, famoso hoje, um empreendedor da noite paulistana, não peçam para ele abrir uma franquia do Sr. Frogs ou do Planet Hollywood, que, com todo respeito às suas, né, organizações, etc., mas ele vai fazer os empreendimentos que ele tem lá em São Paulo, famosa, tem uma identidade, tem uma causa, né? Então, a gente pode até deixar para bate-papo. Eu não gosto muito do termo propósito hoje, valorizo pra caramba, mas ele foi meio banalizado. Eu gosto muito de significados, né? Significados que a gente tem não é um só, inexorável, parece divino, mas é nas relações, no ambiente de trabalho, nas suas atividades voluntárias, tem um monte de significados. Quando o indivíduo, o ser humano, encontra alguma coisa que tem significado, aí é que ele vai debruçar, vai arregaçar a manga, vai produzir, e isso é a coisa mais bonita que tem. Como é que a gente conecta isso para uma visão mais, né, de Estado, estadista, etc? Pensem aí. Certamente a educação. Então, só tem um jeito da gente estimular de uma maneira mais massiva, falar uma coisa que é de indivíduo, mas para transformar para a sociedade, né? Acho que já é até um lugar comum, todo mundo discute. Eu gosto muito de escutar o Sir Ken Robinson, né, o cara que fala sobre educação. Fala, como é que é possível hoje, né, a gente ter um modelo de educação, um sistema de ensino que é muito parecido ainda com o modelo da Revolução Industrial, anacrônico para um momento que a gente vive, né, da informação, da criatividade, uma outra sociedade, onde a gente rotula os alunos por idade, separa eles por anos, e aí a gente vai ter as disciplinas não integradas, e aí eu avalio sob um ponto de vista de um quociente lá de inteligência, de uma acumulação lá de determinados conhecimentos e fórmulas, é inadequado para hoje, né? E se a gente quer uma transformação maior, a gente precisa de um mecanismo, é claro, aí, pano para manga, né, para a gente discutir. Eu, por exemplo, não gosto, acho uma aberração imaginar que a gente tem que criar mini-adultos, né? Mini-adulto, cara de 5 anos lá, tem que saber 10 línguas e mexer com o computador com 6 meses, mas, claro, pontos de vista, né, sempre diferentes. O que eu acho... Professora, eu com meus 5 anos questiono por que tenho que fazer. Eu acho uma aberração, isso aí não é o caso. O que a gente tem que fazer é desenvolver nas crianças, na universidade, um deslumbramento sobre as coisas e a ideia de entender os fenômenos, de buscar perguntas e de prototipar e fazer. Então eu estudei em escola alemã, disciplinada, e adorei. Meu filho estuda em uma outra escola, podia estudar na mesma escola que eu, fui estudar numa escola Waldorf, que tem lá os seus defeitos, mas tem várias coisas legais. Meu filho aprende coisas melhor do que eu aprendi. Ele entende, observa o fenômeno. Quando eles vão naquelas viagens de escola, vai estudar o bioma, tá? Tudo integrado, é geografia com biologia. Ele tem um monte de pergunta que eu não sei responder, hein? É mais ou menos aquele esquema de quem leu essa biografia que está agora do Leonardo da Vinci, né? Do Walter Isaacson, que está por aí fazendo sucesso. Tornar a gente um pedacinho do Leonardo da Vinci, que nos livros dele, os guias, está sempre deslumbrado, sempre querendo entender, né, os nervos, a anatomia do corpo, a engenharia, por que o céu é azul, e fazer, a cultura de prototipar, de fazer. A gente no almoço discutia, por exemplo, fala um lugar legal, o INSPER. O INSPER é um modelo que hoje eu recomendo, porque ele tem uma ideia dessa de
aplicar, né? Aplicar o conhecimento para algo, para criar soluções, e talvez outros, aí na Tel, lá no Santa Rita do Sapucaí, tem vários, mas são ilhas, a gente tem que fazer uma coisa mais massiva para transformar, né, a sociedade, para esses caras que tem esse indivíduo que encontrou objeto de paixão, mas que tem as perguntas, que vai atrás do conhecimento, que vai querer fazer, aplicar para impactar a sociedade, que é muito a questão da inovação, né? Inovação é a criação de valor para as empresas, mas mais para a sociedade, para os indivíduos, para os clientes. Isso eu acho uma coisa muito importante como o primeiro pensamento aqui. Um outro ponto que eu quero falar no meu tempo é essa questão de, nas organizações, a gente precisa construir essa cultura favorável para a inovação, que tem tudo que ver com liderança, né? Tudo desenvolvimento de liderança, que em cada microcosmo da organização, cada célula, na área de logística, de finanças, de RH, são os líderes que estão ali que vão ajudar a construir e costurar esse tecido que a gente chama de cultura organizacional. Idealmente que ela seja favorável para essa visão de transformação, que é inovar, que é criar valor, né? Para todos, para o país, para a humanidade. Isso é delicado. A 3M virou uma referência, então eu vou em muito lugar tentar contar como funciona essa questão da cultura, né? E tem um ponto que é vital, se vocês perguntarem qual é o IPOM da 3M, o golpe mortal para ser uma empresa que era uma empresa de abrasivos em 1905, 1907, e ela tem 50 mil itens de produto, né? 50 mil, tem refletivo, tem curativo, tem esponja para lavar louça, tem um post-it, tem um monte de... Como é que faz? O golpe mortal da 3M é a cultura colaborativa, a cultura de intraempreendedorismo e a cultura colaborativa. Por que eu estou lá 23 anos na 3M? Porque eu me sinto dono dela, e eu que não sou o dono, mas me sinto, e ajo como, e tenho um comportamento, e faço com que a minha equipe pense que ela pode fazer, que ela tem liberdade de pensar e empreender. Não é que, quando você lê às vezes palestra, vê artigo, você vê uma coisa geralmente muito romântica, né? Romântico, quer dizer que lá ninguém, não tem líder, é tudo situacional, ali o cara vai, não tem regra. Não, isso é uma bobagem, sempre vai ter uma organização. Tem um exercício todo de inovação, não é aquela coisa de sexta-feira à tarde, se trazer o post-it, que eu acho sempre legal, usem post-it, que sempre ajuda a gente, né? Virou moda de inovação. Mas traz uma ideia, não, quais são os problemas que a minha empresa, que a sua empresa, que a cidade de Florianópolis, que o estado de Santa Catarina, tem um time que fala, pô, eu tenho esses problemas, eu tenho evasão escolar, eu tenho que melhorar, sei lá, a aplicação da ciência ou criminalidade, pô, de segurança, não, você tem problemas na tua empresa, preciso crescer, você precisa desenhar um futuro que você imagina, para onde que eu quero ir? E aí você coloca gente que tem esse perfil, e a gente lá contrata esse perfil, e coloca para estudar, arregaçar as mangas e estudar aqueles problemas. E buscar os insights, e trabalhar em conjunto, que é outro segredo, né? Trabalhar sempre em colaboração. Cultura colaborativa, que várias organizações, em vários momentos, né, da humanidade tem, e eu sou testemunho, é maravilhoso quando você tem uma turma que quer aprender um com o outro, quer ensinar o tempo inteiro. Então a gente promove muito esse desenvolvimento contínuo, e a gente sempre promove essa colaboração, a cultura de colaboração. É o dar, né? O give first, o doar lá o que você tem, sem medo de que proteger o conhecimento para que você tenha uma carreira mais rápida. Porque o trabalho de inovação é absolutamente multidisciplinar e colaborativo. Para uma ideia vingar e gerar valor, não basta só a ideia. Ideias boas já não são raras, mas para elas serem construídas, para ela vingar, para virar um produto de sucesso, você tem que ter o preço certo, o canal, a ida ao, né, o go-to-market, a comunicação, tem um monte de detalhe que tem que ser feito, a comercialização, e é um trabalho absolutamente de equipe. É como, tem uma frase atribuída para o Thomas Jefferson, né, que fala que o conhecimento é como se fosse uma vela acesa, e quando eu passo para outra pessoa, e acendo a vela apagada da outra pessoa, eu não perco nada, e ilumina para ela. E essa é a visão que a gente tem na minha organização e várias outras, e é isso que a gente tem que fazer. Então vocês que são líderes atualmente, ou que vão montar uma empresa, uma startup, ou que vão liderar entidades de governo, de secretarias, essa capacidade de liderança, de criar um time inspirador, que tem sim uma visão de futuro, que tem alguma disciplina, não é caos, não é anarquia, né? Que tem um caminho, mas que tem esse ambiente de confiança, que é uma coisa tão importante, né? Esse índice de confiança, onde a pessoa é estimulada a pensar o futuro daquele negócio, né? A gente tinha os retroprojetores, mas a gente pensava, bom, esse negócio vai acabar. Vocês lembram de retroprojetor? Acabou, né?
A gente tem outros produtos que desapareceram. A gente era pioneiro de fita magnética. Vocês lembram quando você escutava fita cassete, abominava, aprende? Mas acaba, então, bom, aí você tem que sempre pensar, como é que eu agrego valor, para onde eu vou, quais são os desafios que eu quero resolver, e aloco pessoas para estudar, e pessoas que têm esse perfil de desenvolvimento contínuo e de colaboração, com a visão de que inovação é só quando você implementa e gera valor. Então são coisas importantes, sejam líderes, ajudem, vocês já são, né? Ajudem a gente a caminhar nessa transformação do mindset educacional, e nesse trabalho de pensar o futuro estrategicamente, colocar um time para colaborar, para desenvolver soluções, né, que criem valor para a nossa sociedade. Deu, né? Passa para o Manuel? Pode passar. Muito obrigado, Luiz. Responsabilidade sempre aumenta, né? Bom, primeiro, boa tarde. Eu queria agradecer o convite do pessoal e da oportunidade de estar falando aqui com vocês. Uma coisa que é assim, a grande paixão minha desde moleque, que é a tecnologia, inovação e empreendedorismo, e foi o que eu e meus sócios lá na Redpoint, a gente escolheu para ser a nossa maneira de causar impacto no Brasil. Eu vou tentar fazer um pouco da jornada que foi a evolução do ecossistema de startups e de empreendedorismo no Brasil, para a gente tentar ver um pouco dos desafios que a gente tem e como é que a gente pode tentar fazer com que as coisas andem um pouco mais rápido. Eu acho que não dá para a gente ficar parado esperando, achar que o governo sozinho vai mudar as coisas. Eu brinco muito que muitas vezes quando a gente vai falar com o governo, eles falam, como é que a gente ajuda? A minha resposta é bem simples, sai da frente que já vai ajudar bastante. Entendeu? Eu sou mineiro, dá para ver rápido, né, pelo sotaque, sou mineiro de Araguari, meu pai e família sempre trabalhando com pecuária e fazenda, eu era meio ovelha negra ali, eu era médico ou fazendeiro, eu gostava de desmontar coisas, fui indo para a tecnologia muito rapidamente, comecei a programar computador muito cedo, 8 anos de idade, estava programando, e resolvi fazer engenharia da computação na Unicamp, quando estava um pouco mais velho, eu entrei na Unicamp e estava vendo nascer uma coisa nova, isso era 93, estava nascendo a web, né? A internet, como a gente conhece, o primeiro browser nasceu ali em 93, era o Mosaic. Eu lembro de um professor me mostrar aquilo, eu falei, cara, esse negócio pode mudar o mundo. Dali para frente, minha vida inteira foi em cima de como usar a rede, né, que estava começando a se desenhar, para mudar um pouco a vida das pessoas. Quando eu me formei, fui para o Vale do Silício, fiquei 97 para 98 lá, não pensava em empreender, essa não era a minha pegada, eu era um nerd mesmo, ainda sinto que esse é o meu DNA ali dentro, inclusive, do nosso time, sou o Geek in the House, eles chamam, né? E quando eu voltei, comecei a pensar na minha primeira empresa. Fundei uma empresa que fazia comunicação móvel, chamava PageMe, fundei em 98, e fui tentar levantar capital. Aí a gente começa a ver os desafios do empreendedor brasileiro. Naquela época, não existia nada de ecossistema de financiamento de empresas. Você tinha que falar com quem? Você tinha que falar com grandes bancos, não existiam fundos de investimento, não existiam anjos. Era tão estranho que um empreendedor não podia trocar ideia com outro empreendedor, que existia um medo de que esse cara vai roubar a minha ideia. Eu lembro que eu contratei, na época, Arthur Andersen para me ajudar a levantar capital, e eles não deixavam eu fazer uma reunião na Arthur Andersen quando eles estavam cuidando de outro empreendedor, para que a gente não se visse, né? Eu falei, obviamente esse negócio não deve funcionar muito. Não consegui levantar capital, a bolha estourou, quebrei a primeira empresa ali em 2000. De lá para cá, e isso anima muito a gente, é ver o quanto que essa história mudou, né? Então, vamos dizer assim, a primeira grande onda de inovação digital no mundo, ela praticamente não aconteceu no Brasil. Quando começou a acontecer, a bolha estourou, não houve tempo da gente criar essas empresas, né? Que foi por volta de 2000. De 2000 a 2005, 2007, foi meio um inverno nuclear. Nada acontecia porque as empresas que existiam antes não conseguiram capital e existia uma dúvida grande se a internet ia mudar a vida de alguém mesmo ou não. Até que em 2009 teve um caso emblemático no Brasil, foi a venda do Buscapé para a Naspers. Hoje o Romero é sócio nosso lá na Redpoint e a gente começou a ver algumas coisas acontecerem. Mais anjos chegando no espaço, ex-empreendedores, gente que gostava de ajudar pessoas que estavam criando negócios, tentando se aproximar e ajudar com capital, com conhecimento, com mentoria. E aí a gente começou a ver uma comunidade começar a se formar. Dali para frente vieram os primeiros fundos e a gente começou a criar o primeiro grupo
de empresas que hoje são as empresas que estão dando certo. Quando a gente vê a Netshoes, o PagSeguro, a 99 talvez até um pouco mais nova, mas algumas outras, essas empresas nasceram mais ou menos nessa época. Vocês verem o que está acontecendo hoje é muito animador. Para vocês terem uma noção, a gente olha mais ou menos 1.500 oportunidades por ano. Isso são 1.500 empreendedores que estão deixando de fazer qualquer outra coisa que eles faziam. O cara está ou abandonando o emprego que ele tinha, ou está abandonando a escola que ele estava, está vendendo o carro ali da família e está colocando dinheiro para tentar resolver um problema. Qual que é o DNA do empreendedor? Eu acho que dos engenheiros também. É resolver problemas. Você é treinado para olhar uma coisa que está errado e tentar fazer aquilo, corrigir um errado, vamos dizer assim. Esses caras são os caras que estão mudando o Brasil, na nossa opinião. A gente acredita que empreendedorismo e tecnologia são duas das maiores forças de transformação que a gente tem por agora. É só ver os números, aonde os empregos estão sendo gerados, aonde o valor está sendo criado. Agora, o ambiente não ajuda. Se você for pensar as condições para o empreendedor que vai montar uma empresa, a maior parte dessas empresas vai morrer, esse cara tem um monte de coisa que joga contra ele. Como é que ficam as questões das empresas que ele deixou no ar, como é que ficam as questões dos investidores, você tem um monte de problemas do ponto de vista legal, de liability, etc., que já foram resolvidos em outros ambientes. Quando você olha o cenário lá do Vale do Silício, ou o que está acontecendo na China, a gente viu super legal, né, a palestra anterior, é o que a gente deveria começar a ver acontecer aqui. Hoje é muito difícil uma pessoa falar, eu vou pegar meu dinheiro, vou colocar no empreendedor, e eu sei que a chance é muito pequena de dar errado, e se der errado eu vou ter problema. A gente deveria ter que tirar esse tipo de coisa da frente. Então, o que a gente fez há alguns anos atrás? Eu, o Romero e o Anderson, nós somos 3 empreendedores, os 3 fundaram mais de uma empresa. Eu vendi minha última empresa em 2008 para Abril, o Romero vendeu o Buscapé para a Naspers em 2009, o Anderson foi quem fez essas aquisições, e a gente falou, cara, como é que a gente devolve um pouco disso para o ecossistema? Como é que a gente ajuda outros empreendedores a criarem histórias parecidas? A gente já vinha investindo nosso próprio dinheiro como investidores anjos, a gente falou, não, está na hora da gente tentar levar isso para o next step. Fomos tentar levantar um primeiro fundo. Olha que coisa interessante. No primeiro fundo que a gente levantou, não tem 1 centavo de dinheiro brasileiro investido. Ninguém, lá em 2012, nenhum empresário, fundo, empreendedor no Brasil quis colocar dinheiro num fundo de venture capital no Brasil. Porque o risco é grande, o retorno deve ser interessante, mas é risco grande, desconhecido, um monte de proteções que deveriam existir não existiam. De lá para cá, esse fundo cresceu, tem um monte de histórias legais, mas a coisa começa a mudar de novo. De novo, a gente fica feliz de ver o que está acontecendo. A gente está preparando o próximo fundo. Já mudou completamente a conversa. A gente vê, porque a gente está vendo as histórias. 99, PagSeguro, todo mundo aqui. Duvido que tenha uma pessoa aqui que não usa uma dessas aplicações. Isso virou uma realidade. 10 anos atrás, esse mercado nem existia. Eu peguei o Business Plan da minha primeira empresa para levar um dia para um empreendedor amigo nosso olhar. A gente pensava em ter 10 milhões de usuários de internet no Brasil, quando a gente estava pensando. Hoje a gente tem 200 milhões de linhas de telefone celular, 100 milhões de pessoas conectadas, 60 milhões de pessoas gastando dinheiro com e-commerce todos os meses. Ou seja, é um mercado real, um dos maiores mercados digitais do mundo. Então essa coisa começa a mudar. Agora, temos que tirar os entraves da frente. Questões trabalhistas, questões para suportar os financiamentos. A gente está colocando um fundo no ar agora, você não faz ideia da complexidade que é do ponto de vista legal, comparando, para ter um número para a gente criar uma comparação. Se eu comparar os custos legais de um fundo no Vale do Silício com os custos legais do nosso fundo aqui, a gente gasta 3 vezes mais dinheiro. Ou seja, é tão incerto o ambiente legal, regulatório, etc., que se acaba tendo que tirar dinheiro que iria para o bolso do empreendedor para tentar criar proteções que viabilizam a coisa a funcionar. Então está na hora da gente lutar para que essas coisas não existam mais. Acho que para encerrar aqui, para a gente começar nosso bate-papo, o que eu acho que vale a pena chamar a atenção é que se a gente não fizer esse tipo de coisa, a gente de novo vai tomar um tombo muito grande, igual está acontecendo na nossa indústria. Tem uma piadinha que o Brasil não perde uma chance de perder uma chance. Está na hora da gente mudar um pouco essa história. Valeu, gente. Obrigado, Manuel. Obrigado, Luiz. Aprendi um monte. Quero aprender bastante a mais. Manuel, entendo que a Redpoint é uma das fundadoras do Cubo.
Você pode contar para a turma o que é o Cubo e por que investir em algo que você não tem a menor ideia se vai dar resultado ou não, e também se já está dando resultado ou não? Legal. Para quem não conhece, o Cubo é um projeto que a gente lançou com o Banco Itaú em 2015. Ele é um hub para que empreendedores e o ecossistema todo se encontrem. Né? Empreendedores, fundos de investimento, empresas. O que a gente sentia? A gente vê o ecossistema de inovação no Brasil crescendo a passos largos, mas ele é ainda muito pouco denso. Se você pegar os ecossistemas mais sofisticados do mundo, Vale do Silício, Israel, China, a densidade de empreendedores é muito alta e a densidade é importante porque ela gera serendipity, que é o encontro desses caras, e desses encontros vêm as ideias, a história da multidisciplinariedade. Numa das visitas a um dos fundos dos nossos sócios que tem fundo na China, a gente viu uma iniciativa lá que chamava Tech Temple, que era uma rede de coworkings com conteúdo para empreendedores de tecnologia. A gente queria trazer isso para o Brasil, só que não ficava de pé como um negócio. Foi quando o Itaú veio falar com a gente que tinha uma ideia de se aproximar do ecossistema. E aí juntou a fome com a vontade de comer. Então falou, o que vocês acham que a gente poderia fazer? E aí a gente começou a falar para eles dessa ideia, o Itaú com a visão muito aguçada do que deveria ser o futuro e o papel do Cubo para eles, falou, não, eu banco esse projeto, eu quero fazer o projeto acontecer. Foi daí que a gente, a 4 mãos, desenhou o que o Cubo é hoje. Para vocês terem uma ideia, o Cubo é um prédio de 5 mil metros quadrados em São Paulo, que hospeda hoje mais ou menos 54 startups. Tem mais ou menos 700 eventos acontecendo no Cubo por ano. A ideia dos eventos é que o conhecimento circule ali dentro e a gente atraia as pessoas. E o projeto funcionou tão bem que hoje o Itaú tem cerca de, eu não sei exatamente o número, uns 40, 50 projetos que ele desenvolve através de startups que ele conheceu no Cubo ou através do Cubo. E esses projetos meio que já trouxeram a economia necessária para bancar o projeto todo. Tanto que agora, em julho, a gente vai lançar um projeto que é o Cubo 2, 4 vezes maior, para hospedar umas 150, 200 startups num prédio de 20 mil metros quadrados, 12 andares. Então, esse tipo de movimento é muito bom, porque a chegada de corporações perto do ambiente, isso a gente está vendo lá em BH, né, vocês estão com um projeto interessante lá com a MRV e a Localiza, eu acho que isso é muito importante porque isso traz liquidez para o mercado, porque nem toda startup vai virar o Nubank, vai virar a Didi, mas tem muita ideia boa que pode fazer sentido para outros players, só que essa proximidade não acontecia. Então, à medida que a gente vê outras empresas contratando serviços de startups, outras empresas eventualmente comprando empresas que não deram muito certo, que é o que o pessoal tem até o nome, o acquihire, você traz o time, você traz o know-how para dentro da empresa, o mercado vai ficar mais líquido. E liquidez é a grande pergunta que hoje a gente tem dificuldade para responder. Investimento em startup no Brasil vai ter retorno? Vai ter liquidez? Então, quando a gente vê isso, a gente não podia ficar mais feliz com esse tipo de movimento. Obrigado. Luiz, você está numa empresa muito grande que é a 3M. Pelo que eu estudei, foi fundada em 1902. Certo. 116 anos. Não sei se já completou ou vai completar. As empresas grandes normalmente têm muita burocracia. E a inovação não acontece no ambiente de muita burocracia, como você descreveu das escolas, que você é obrigado a sentar em fileira e vai matando a criatividade já desde pequenininho, né? Outra coisa que você comentou é que muitos dos produtos da 3M, com inovações da própria 3M ou de outras empresas, deixam de existir. Acho que normalmente inovações de outras empresas. Não me lembro de ter visto a 3M fazendo um movimento político para proibir que essas inovações acontecessem e proteger o mercado. Então, nesse sentido, já te dou os parabéns por estar há 20 anos numa empresa que se comporta dessa forma. Minha pergunta para você é a seguinte, aqui no Brasil, até poucos anos atrás, eu acho que ainda está mudando, não mudou completamente, era proibido errar. Alguém que errou na carreira, ou que tentou inovar, ou que abriu uma startup e não foi um sucesso estrondoso, no jantar de família dava um jeito de faltar, porque era uma vergonha social você ter errado. Como que isso acontece dentro da 3M? A gente tem 700 pessoas aqui, muitas delas são empreendedoras, outras querem empreender, empreendedoras sociais, empreendedoras dentro de empresas maiores, trabalham em empresas da família. Como funciona dentro da 3M que durante 115 anos vocês continuam inovando? Que dica que você pode dar para todo mundo? Legal.
essa questão da tolerância ao erro, há uns 4, 5 anos a gente trouxe o inventor do post-it para cá, que tem lá seus 84 anos hoje, né? O seu Arnold Fry lá. Ele contava um pouco a experiência dele na cultura da 3M durante décadas, e falava dessa questão da tolerância ao erro, que é importante, porque a 3M virou uma referência para essa coisa que hoje todo mundo fala, startup tem que ter tolerância. Que ele falava que inovar não é tão acurado ou tão preciso assim, né? Você tem um monte de variável que eu posso perguntar para ti, fazer uma pesquisa, todo mundo diz que vai comprar, põe no ponto de venda, puta, na hora não acontece. Então, ele falava lá na imagem, que eu criei um slide bonitinho, né? Mostrava assim, inovar é como beijar vários sapos, e alguns viram príncipes, poucos viram príncipes. Então, só que a tolerância ao erro também, que virou, não é aquela coisa, talvez a cultura do Vale do Silício, quando os caras falam de startup, falam assim, eu quebrei 10 empresas, não é legal assim, então, é um aprendizado, mas ninguém quer quebrar 10 empresas, a gente não quer errar 1000 vezes. A tolerância que a gente fala lá é a tolerância ao erro de descoberta, né? Não de falta de ética, nem de desleixo, nem de não usar as ferramentas, de não usar a rede de colaboração. Esse erro a gente não quer, né? Mas quando você está no processo de inovação, de tentar, de investigar, de fazer tal, esse aí tem que ser tolerado, né? E tem várias coisas na cultura que a companhia... Eu tento desmistificar nas minhas andanças pelo país, assim, né? Primeiro que a gente criou um mecanismo, e o Art Fry contou isso, quando inventou a tal da regra dos 15%, né? Vocês já ouviram falar, o Google tem uma regra. Então, o funcionário da 3M, ele tem a liberdade, ou tem a mensagem forte do liberal ali, você pode criar uma coisa que não está no mapa da companhia. Mas tem um mapa da companhia, como eu falei, não é randômico, caótico, todo mundo trazendo ideias a esmo. Pô, se eu vou sair desse mercado, a companhia tem um ritual todo de pensar no futuro. Então, inovar, ele não é um exercício improvisado, caótico na hora. Ele tem uma visão de futuro que você quer, como organização, como país, onde você quer estar. Que lugar, que mercados que você vai priorizar. E aí as pessoas, de novo, vai alocar, vai estudar aquilo, algumas não vão dar certo, aí outras vão dar, fez tudo com persistência, dentro da ética, ali usou as redes, isso é vital. Então, você pensar no futuro, ter esse ambiente de tolerância, estimular esse intraempreendedorismo, que é a mensagem de maior retenção, porque hoje fala de propósito, lá, eu sempre fui um intraempreendedor mais que um empreendedor. Eu posso, no meu sonho, exercitar aqui dentro da organização, com recursos dela, uma coisa que tem a ver comigo, mas que também vai favorecer a companhia, é uma coisa de autonomia e, consequentemente, de retenção e de motivação, né? E as lideranças sempre fizeram orquestrar com isso. É difícil manter essa liberdade total, como se fala assim, o Google, quando nasceu na garagem, e hoje, quando a gente vai ter uma reunião, ele não é tão flexível, é cheio de regra, quando você cresce, por exemplo, empresa global, ela tem essa dificuldade, porque ela vai precisar estabelecer processos, infelizmente, né, assim, infelizmente, faz parte do jogo, mas você construir esses processos, né, que racionalizem, que otimizem, que harmonizem portfólios, centros de suprimento, mas ao mesmo tempo garantir sempre que a sua equipe está pensando no futuro e você vai destravando coisas para que esses intraempreendedores motivados construam, né, trajetórias brilhantes aí para a companhia. A gente tem história lá de colaboração, né, e que você cria ferramentas e redes, pode ser encontros presenciais, pode ser SharePoints, pode ser um monte de ferramenta de colaboração que a gente faz, de uma semente que você fez lá, uma fita sintética, sabe a avó dos laços de presente, de floricultura, que vocês conhecem? A 3M inventou isso em 1950, é um não tecido. Mas você ensina e aplica para um outro cara, você cria essa colaboração, o cara está no outro mercado, ele fez a esponja de lavar louça, que tem um não tecido. E aquilo lá vira o respirador. É a empresa inteira toda estudando não tecido, mas outro cara, com essa liberdade de empreender, ele vai e transforma num respirador EPI. E vira fita para fralda, e vira isolamento térmico para o casaco quando vocês vão esquiar aí na Argentina. Mas é tudo por isso, com incentivo a essa liberdade, incentivo a pensar no futuro e a colaboração extrema, focada sempre em resultado, né? É isso aí. Obrigado. Manuel, uma pergunta para você. O tema do evento é a hora de realizar o Brasil. Estamos mudando de presidente. O que você pede para os liberais ou para o governo a partir do ano que vem? Do ponto de vista liberais, está cheio de liberal aqui, do IFL de Santa Catarina, de São Paulo, BH, IEE, Líderes do Amanhã de Vitória, e a gente tem ajudado as causas de defender cada vez mais liberdade para que os países tenham mais prosperidade. Qual a mensagem que você passaria para o ministro de Ciência e Tecnologia, se é que esse ministério deveria existir? Eu queria ouvir teu pensamento em relação a isso.
Fazer só uma anedota rápida. Quando eu estava na Abril, chegou um momento que o Fábio Barbosa chegou para ser CEO da Abril, ele acabou virando chefe do meu chefe, e eu tinha um cargo que era a primeira vez que se criou no Brasil, o cargo de Chief Digital Officer, que era o papel de fazer a casa pensar mais digital. E logo na primeira semana que ele estava ali, eu fui bater um papo com ele, ele falou: Manuel, você tem uma missão, é fazer seu cargo não ser necessário daqui 2, 3 anos. Se a gente precisar disso, é porque a gente falhou no processo. Então eu acho que pensar em inovação, pensar em empreendedorismo, a gente tem que deixar de sair daquele papel onde esse know-how, ele é meio paternalista, está num lugar só, garantindo com que tudo aconteça. Porque esse modelo não funciona, ele cria filas, ele cria gargalos, ele cria erros de controle, você vai ter gente com muito poder numa mão arbitrando quem pode ou não inovar. Eu acho que esse não é um modelo que funciona. O que a gente tem que pensar é como é que a gente cria políticas mais abrangentes que destravam os problemas que a gente tem hoje. Por que é tão difícil o empresário brasileiro pensar em fazer investimento numa startup? Por que é tão difícil o empreendedor deixar o emprego dele numa empresa estabelecida e abrir uma empresa sabendo que se der errado ele pode ter problemas ali depois? Então, esse tipo de coisa é fundamental. Mas, de novo, eu acho que a gente tem que agir como é que se diz, o exemplo vem das nossas ações. Quando a gente lançou o fundo, a gente teve uma discussão muito clara, que tipo de termos, que tipo de contratos eu quero fazer com os empreendedores. Eu quero fazer um contrato que é mais para o fundo, ou eu quero defender o interesse do empreendedor. E a gente tomou a decisão de fazer contratos mais favoráveis ao empreendedor. Por quê? Porque eu sei que esse cara vai empreender de novo. E se eu não tiver uma reputação decente com os empreendedores, eu não vou conseguir os melhores empreendedores. Então, querer ganhar o jogo muito rápido, muito cedo, é errado. E eu acho que a gente tem que criar condições de tudo, e um pouco é nossa a responsabilidade. Então, acho que é um misto das duas coisas. Perfeito. O tempo estourou. Antes da gente terminar, eu tenho um pedido para cada um de vocês dois. Qual lição de casa que vocês deixariam para cada um de nós 700, tendo em vista a experiência de vocês, para que a gente inove em algo na nossa vida ao longo desse ano, de hoje até o final de 2018? O que vocês podem falar sobre? As frases rápidas, né? Tem uma frase que a gente usa lá, que criatividade vem da liberdade e não do controle. Tem muito a ver com o nosso papo aqui, né? Encontrar, como eu falei no começo, né? Quando vocês encontram coisas que têm paixão, objetos que vocês vão investir, mas porque aquilo tem significado para vocês, e criar um ambiente, como líderes, né? Criar um ambiente nas suas organizações, ou como vocês já vêm fazendo, né? De criar esse ambiente que pensa para o futuro, entende toda essa leitura das transformações que estão acontecendo com China, com tecnologia digital, com todas as... e coloca essa turma para aprender o tempo inteiro, com cultura de meritocracia, de liberdade, de empreender e de colaboração entre as pessoas. Obrigado e desejo um ano de transformação para todos aí. Obrigado. Meu recado é assim: primeiro, escolha bem onde você quer colocar a sua energia. Tem problemas que merecem mais a nossa atenção do que outros. Lá na Redpoint a gente brinca que a gente gosta de empreendedores que estão resolvendo problemas significativos do Brasil. Tem muita coisa que é firula, é estética, etc. Não é com esses caras que a gente quer trabalhar. E a outra não espera a ideia estar perfeita, porque ela nunca vai estar. Coloca a ideia no ar, começa a fazer, porque você vai aprender muita coisa. Bem possivelmente, você vai aprender que muito do que você imaginou não era a maneira que você vai resolver o problema. E é daí que vem a graça, entendeu? Então, começa a fazer e vamos fazer coisa que muda a vida de mais gente, resolve problemas mais sérios. Muito obrigado. Eu acho que eu vou pegar a pergunta que eu fiz para eles e vou pegar um pouco da resposta que eu gostei que o Jeff Towson deu para a gente. Break all the rules, vamos quebrar todas as regras e fazer acontecer. Obrigado.